Bom dia, bom dia. Estamos aqui para mais uma leitura da palavra, capítulo 23 de Mateus. Que o nosso pensamento, todo excesso de pensamento cesse agora, toda atividade na nossa mente. Nós colocamos diante do Cordeiro e pedimos que venha a mente de Cristo, que seja o Senhor Jesus a nos ensinar, que seja o próprio Jesus a falar no nosso coração, referente ao que vamos ouvir, que é a palavra dele, palavra que é vida, é o próprio Jesus, o Verbo que se fez carne, ele nos ajudará. O seu Santo Espírito habita em nós. Espírito Santo nos ajuda a entender, dá-nos discernimento, sabedoria, graça, para entender o que vamos ouvir do Senhor, que vamos ler aqui. Fala o nosso coração, nos ensina, nos instrui, nos disciplina. Senhor, estamos aqui para receber o pão vivo que desce do céu, o nosso alimento, alimento para o nosso dia. Dá-nos, Senhor, deste pão, o pão vivo, Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que nos resgatou da morte e nos trouxe para a sua maravilhosa vida, vida abundante aqui na terra, vida eterna com Ele nos céus. Nós nos entregamos, nós nos rendemos, pedimos perdão pelos nossos pecados e dizemos: seja feita a sua vontade aqui em nós e através de nós, assim como é feito no céu. Obrigada, Jesus. Obrigada. Nós te amamos. Queremos corresponder com excelência o amor do Senhor derramado na cruz. Fala aos nossos corações. Nós abrimos o nosso coração para que a palavra encontre abrigo, uma terra boa, que gere frutos a 30, 60, até 100 por um. Amém? Bom dia, vamos nesse espírito ouvir a palavra do Senhor, crendo que nos ajudará a viver este dia. Amém? Então vamos ler Mateus, né? Quem tem a sua Bíblia e tem a condição, né, de ler, fique à vontade para acompanhar. Amém? Mateus 23 diz assim: Então, Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhes dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam, né? Então aqui os mestres da lei, os fariseus, eles ensinavam, eles pregavam a palavra do Senhor, né? O que estava escrito. Só que eles não cumpriam. Então, eles pregavam a palavra para o povo, mas eles mesmos não cumpriam a palavra. Então, Jesus alerta, né, as pessoas ali, ó. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhes dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos. Filactérios aqui tem uma explicação que é telefins, pequenas caixas que continham textos da Bíblia, né? E eles faziam isso bem largos
e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados mestres. Mas vocês não devem ser chamados mestres. Um só é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. Então, Jesus estava falando aqui para os discípulos dele daquela época. E hoje a palavra ela se encaixa para nós, porque ela diz aqui, ó, Jesus falando para os discípulos dele: mas vocês não devem ser chamados mestres. Um só é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. Então nós somos discípulos de Jesus. Ele é o nosso mestre e nós somos todos irmãos. A ninguém na terra chamem pai, né? Porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo. Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Senhor, dê-me um coração de serva e me mostre como posso servir melhor a Ti e os outros. Versículo 13 diz assim: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Por isso serão castigados mais severamente. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um convertido. E quando conseguem, vocês o tornam duas vezes mais filho do inferno do que vocês. Ai de vocês, guias cegos, pois dizem: se alguém jurar pelo santuário, isto nada significa. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado por seu juramento. Cegos insensatos, que é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Vocês também dizem: se alguém jurar pelo altar, isto nada significa. Mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, está obrigado por seu juramento. Cegos, que é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, aquele que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que está sobre ele. E o que jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E aquele que jurar pelos céus, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele se assenta. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas, sem omitir aquelas. Guias cegos, vocês coam um mosquito e engolem um camelo.
Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Isso está falando da nossa vida, né? Limpar o nosso coração, né? Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês. Por fora, parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês edificam os túmulos dos profetas e adornam os monumentos dos justos. E dizem: se tivéssemos vivido no tempo de nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no derramamento do sangue dos profetas. Assim, vocês testemunham contra si mesmos, que são descendentes dos que assassinaram os profetas. Acabem, pois, de encher a medida do pecado dos seus antepassados. Serpentes, raça de víboras, como vocês escaparão da condenação ao inferno? Pois por isso eu lhes estou enviando profetas, sábios e mestres. A uns vocês matarão e crucificarão, a outros açoitarão nas sinagogas de vocês e perseguirão de cidade em cidade. E assim sobre vocês recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês assassinaram entre o santuário e o altar. Eu lhes asseguro que tudo isso sobrevirá a esta geração. Aí ele fala: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja o que lhes são enviados. Aí ele fala: quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Ele está falando de Jerusalém. Pois eu lhes digo que vocês não me verão mais, até que digam: bendito é o que vem em nome do Senhor. Amém. Vamos orar essa palavra, porque aqui há muito ensino para nós, né? Que nós devemos viver aquilo que pregamos, devemos ser na igreja, em casa, no trabalho, exatamente aquilo que nós pregamos. Nós somos uma só pessoa, como diz aqui, nós somos discípulos do Senhor, nós somos irmãos, todos irmãos, em Cristo Jesus, nós somos todos irmãos. E o nosso amor maior, como diz, como a gente já leu, o primeiro e maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E nós precisamos do Espírito Santo para que nos ajude a amar a Deus sobre todas as coisas. E o que imputa isso de amar a Deus é quando a gente está vivendo a nossa vida, nós dar testemunho da vida de Cristo em nós, amando o nosso próximo, que é o segundo mandamento. Amar a Deus é o primeiro,
E o segundo, amar o nosso próximo como a nós mesmos. Nós devemos olhar o nosso próximo, vestir os calçados dele, se colocar no lugar do nosso próximo e amá-lo. Então, muitas vezes a gente não consegue fazer isso. Muitas vezes tem alguma raiz de amargura, uma raiz de justiça própria que nos impede de nós amarmos o nosso próximo. Então, se isso estiver acontecendo conosco, devemos colocar isso diante do Senhor e pedir: Senhor, nos ajuda a amar o nosso próximo, porque amando o nosso próximo, a gente está amando a gente mesmo. Senhor, dá-nos olhos de misericórdia, os seus olhos de compaixão, Senhor, para que a gente possa sentir a dor do nosso próximo e amá-lo, ajudá-lo, Senhor, e levar o teu evangelho, levar a tua palavra, o pão, como diz a oração do Pai Nosso, o pão nosso de cada dia, levar o pão de cada dia às pessoas, esperança, a nossa esperança que está em Cristo Jesus, que é o nosso caminho, é o próprio caminho, é a própria verdade e nele está a vida, que nós possamos entrar nessa vida que Ele tem para nós, que nós possamos abandonar tudo aquilo que nos faz pecar. Com a ajuda do Espírito Santo a gente consegue se desvencilhar do velho eu, das coisas velhas, das coisas que nos prende, que nos atam, que nós possamos nos despojar, como foi falado ontem, na palavra 22, se você não viu, volte ali no capítulo 22, fala de a gente tirar as vestes essas vestes sujas, né, que muitas vezes a gente está e a gente tem que se limpar, tirar as vestes sujas e pegar as vestes que o Rei está nos dando, as vestes do Senhor Jesus, de uma nova vida, uma vida abundante, uma vida de alegria, na força do nosso Deus, na alegria do nosso Deus, que é a nossa força. Amém? Então eu quero profetizar sobre a sua vida, a vida de Cristo, uma vida abundante, uma vida cheia de paz, de alegria, uma vida que transborde do fruto do Espírito Santo, uma vida que recebe a palavra e que frutifica 100 por 1, que sobre você venham as bênçãos do Senhor, toda a paz, a alegria, o amor, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. E o mais importante, o amor por nosso Deus, o amor por Jesus e pelo nosso próximo. Espírito Santo, necessitamos de Ti. Ajuda-nos a entender a Tua Palavra e praticar a Tua Palavra em nossos dias. Para a glória de Deus Pai, eu oro em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe sua semana, na graça, na paz e no favor de nosso Deus. Até o próximo vídeo.